esse passeio com a gente. Então, a gente vai explicar um pouco do projeto. Esse projeto começou em setembro de 2016 com a proposta de fazer esse resgate histórico e cultural da nossa cidade. Uma coisa que a gente começou a perceber é que as pessoas vêm até aqui no Rio de Janeiro, conhecem a cidade pelos atrativos turísticos convencionais, mas a nossa história as pessoas pouco conhecem. E parece que quando a pessoa é carioca ou quando mora aqui há muito tempo, conhece menos ainda. Então a nossa proposta é exatamente essa, fazer esse resgate da nossa história, da nossa cultura. Afinal de contas, também quem não conhece a história da sua cidade também não se conhece, não conhece a própria história. O nosso roteiro de hoje tem a duração aproximada de 2 horas e meia, então está previsto para terminar por volta das 5h30, lá no Largo de São Francisco de Paula, né? Bem, viu? Ele queria aquele dia 1 hora, viu? Um pouquinho sobre aquela região e sobre toda a Rua do Ouvidor. Esse nome atual é bem mais recente, já foi dado a partir da proclamação da República, até por isso recebe esse nome, 15 de novembro, data da proclamação. Um dos primeiros nomes foi Cais do Peixe, porque bem à nossa frente existia um porto e era uma área também de pesca, então as pessoas, mestre Valentim, na frente, tá? Uma mureta no entorno dele. Então ela ficava depositada também, né? Como se fosse um tanque no entorno. Aí você então falou até que lavava roupa e exatamente. Só que aqui, toda essa área que a gente vê à nossa frente, era tudo mar. Então, na verdade, essas escadarias eram o cais. Então, as embarcações aportavam até aqui e as pessoas subiam aqui por essas escadarias. Dessa escadaria também foi onde chegou a família real em 1808, onde também em 1823 boa parte deles voltou para Portugal e em 1889, né, com a abolição com a tomada da República, aí né, o restante dos portugueses que ficaram aqui foram embora também através dessa mesma escadaria. Então também né, essa escadaria também é um marco histórico. Gente, hoje a gente está fazendo um passeio, tá? Vamos fazer pelas histórias da Rua do Ouvidor. Aí a gente está aqui na Praça 15. Quando começaram a fazer essa restauração do monumento, acabaram encontrando a escadaria. Legal, né? Também, né? E um detalhe, além disso, tinha também outros canos que iam por baixo do chafariz que abasteciam as embarcações. Então as embarcações paravam aqui e já se abasteciam diretamente. Um outro ponto também interessante dessa história toda, até falando sobre o nosso Rio Carioca, é que ele era considerado um dos rios mais puros da cidade. E essa pureza, muitos escritores da época, né, aventureiros, diziam que durante as viagens, eram viagens que duravam cerca de 3 meses, até o final da viagem a água ficava pura. Então isso indica que realmente né, o nível de água é no aterro do Flamengo. Então, né, a gente imagina. Mas mesmo assim ainda é puro. Lá de Santa Teresa até a casa de Roberto Marinho. Até a casa do Roberto Marinho, ela ainda é limpa. Ela é limpa. E agora também, né, teve um projeto final do ano passado, foi sancionado agora em janeiro, que torna também o Rio Carioca o primeiro rio da nossa cidade tombado pelo patrimônio histórico. Viu? Olha. Então também, né, é um marco muito importante da nossa história. E é um projeto tanto do Instituto quanto do Parque Nacional da Tijuca de recuperação da Mãe d'Água, que eram as cisternas lá no Alto de Santa Teresa, que também daqui a pouquinho vão estar abertas para o público. E a gente espera até fazer de repente um passeio para levar o pessoal para conhecer a Mãe d'Água do Rio Carioca. Então também, é claro, ninguém vai poder entrar na água, né, para não poluir, mas pelo menos olhar e tirar fotos com o Rio Carioca. Então também, né, acabou se tornando, até hoje, símbolo para nossa cidade. E o nome também, Rio de Janeiro. Exatamente. Rio que corre de janeiro a janeiro. Exatamente. Rio de Janeiro. Legal, né? Eu gosto das meninas, que as meninas são assim, né? Aí. Não são? As meninas. Realmente na nossa, né, Rua do Ouvidor. A Rua do Ouvidor, na verdade, ela já teve vários nomes ao longo da história.
história. Eu vou comentar alguns desses nomes durante a nossa caminhada e depois eu vou justificar o porquê também de Rua do Ouvidor. Mas um dos primeiros nomes dela, na verdade, o primeiro nome que se tem registro era Caminho do Desvio. Aqui é a Rua do Ouvidor. Isso porque, como eu falei, né, o mar ia até bem próximo de onde nós estamos. E o Rio de Janeiro, ele tem, né, como sua formação original esses caminhos de pântanos, regiões que quando chovia alagava e quando a maré enchia também alagava. Então, para solucionar esses problemas, o que se fazia era esses desvios do mar. Mais ou menos como a gente vê as ruas lá em Paraty, que tem aquele largo central e as ruas laterais, que quando a maré enche, as ruas alagam, a população indígena e os franceses. Então, na verdade, ele era um jovem, ele veio aqui para o Brasil com 19 anos, vindo de Portugal, ele era militar, né? Veio para combater exatamente esses invasores franceses e também esses indígenas que apoiaram os franceses. Só que durante esse momento de guerra, existia um decreto que dizia que todo militar que avistasse um indígena deveria matar. E assim, né, ele tinha que cumprir a ordem. Só que imagina, né, na situação de guerra, lá no meio da mata, ele se deparou com uma situação bem difícil. Ele encontrou um senhor já de idade com a neta de 8 anos. E aí? Mato os dois ou eu Maldade. faço, né, vou contra os meus superiores e acabo morrendo também. Então ele acaba ficando, né, nessa encruzilhada. Então ele resolve pegar os dois como prisioneiros. Pede aos seus superiores para que deixe eles dois como prisioneiros e eles acabam lindo, gente. cedendo ao pedido Aqui, ó, de Aleixo Monteiro. Com o final da guerra, o que fazer depois, né, com esses dois prisioneiros? E ele fala, então deixa que eu tomo conta deles, eles ficam como se fossem meus escravos. E eles acabaram aceitando. A esses rapazes também era dado algumas alternativas. Ou eles voltavam para Portugal, ou eles receberiam uma terra aqui no Rio de Janeiro. E ele acabou optando pela segunda opção, né? Escolheu ficar com uma terra aqui no Rio de Janeiro. E cederam ele uma terra exatamente aqui, né? Na rua onde nós estamos, né? Bem aos pés do mar, bem nas bordas do mar, no início do caminho do desvio do mar. E assim vem ele, o senhor já de idade, e a menina morar aqui, né? E assim eles acabam se tornando os primeiros ocupantes da Rua do Ouvidor, do caminho do desvio do mar. No entanto, ele acaba mudando de profissão. Com o fim da guerra, ele acaba tendo que escolher outra profissão. E ele se descobre como um barbeiro. Só que o barbeiro da época tinha uma função um pouco diferente do barbeiro de hoje. Hoje o barbeiro corta cabelo e faz barba. Na época, além disso, o barbeiro também fazia pequenas cirurgias, retirada de flecha, fazia sangrias, tinha sanguessugas, né, para os tratamentos medicinais, né, da época. Então o barbeiro, na verdade, era uma espécie de faz-tudo. Qualquer problema de doença que a população tivesse, chamava o barbeiro. E um detalhe que ele era o barbeiro dos fidalgos, então ele só atendia as pessoas nobres da cidade. E um detalhe, ele atendia em domicílio, as pessoas dificilmente vinham até a casa dele. Então isso também mostrava, né, qual era a importância dele dentro daquela sociedade. No entanto, com o passar dos anos, ele vem percebendo uma mudança do perfil da clientela. Primeiro que a maioria dos clientes passam a ser mais jovens. E o segundo, que os rapazes decidem, ao invés de chamar para que ele fosse até a casa, os rapazes resolvem vir até a casa dele. E, né, ok, ele ia lá, atendia esses clientes, essas pessoas. E a menina era ajudante dele, então ficava lá sempre passando, né, os instrumentos para que ele pudesse fazer as cirurgias, enfim, o que fosse. Aí ele percebe que, na verdade, o interesse dos rapazes não era ficar, né, melhorar das doenças, mas sim ficar perto da menina. E aí ele resolve colocar um lenço,
menina. Porque aí, né, ninguém veria a imagem da menina, né? E talvez assim os rapazes não ficassem toda hora lá incomodando eles. Piorou. Porque aí todo mundo queria saber quem era a menina que ficava andando com o rosto coberto com lenço. E assim a procura até a loja dele Meu foi Deus. ainda maior. E aí ele resolve fazer o seguinte: quando viesse alguém para ser atendido, a menina tinha que se trancar no quarto. Piorou, porque aí todo mundo queria saber por que a menina ficava dentro do quarto. E isso tudo, né, acaba gerando, claro, um grande burburinho na população local. Até que no meio desse burburinho, o avô da menina, que aí, né, já se encontrava bem idoso, já até apresentando alguns problemas de perda de memória, enfim, né, por conta da idade, ele ouve uma conversa assim, né, meio estranha, a respeito de um possível plano para sequestrar a menina. E o plano era o seguinte: os rapazes viriam, chamariam Manuel Aleixo Manuel, dizendo que o vice-rei estava doente, né, que o governador estava doente, então. E quando ele fosse lá atender o governador, eles viriam e sequestrariam a menina. E o avô já era idoso, não ia nem conseguir fazer nada, né, contra os rapazes. Fariam o que quisessem com a menina e depois abandonariam em uma região qualquer. Meu Deus. Aí o avô, né, ouvindo aquela história, contou pro Aleixo Manuel: olha, eu sei que eu tô meio, né, meio velhinho, meio gaga, mas eu ouvi essa história. O Aleixo Manuel, por hora, ficou meio assim: ah, esse velho tá coitado. Mas também ficou com o pé atrás. E aí ele se antecipou. Quando os rapazes vieram até a casa, né, chamar, dizendo que o governador estava doente, ele falou: não, o governador está em ótimo estado, podem entrar, ele está ali, inclusive, jantando junto com a gente. E nessa festa estavam, além do governador, também o pároco, né, o padre daqui da região, e eles estavam comemorando o noivado da menina com o seu tutor. E isso, claro, né, foi um grande escândalo para a cidade. Primeiro porque todo mundo acreditava que eles fossem pai e filha. Ele criava ela realmente como filha, mas não era. E o segundo, porque mulher indígena, dificilmente as pessoas se casavam, né, casar realmente com uma mulher indígena. Então isso tudo, claro, né. Mas ela devia ser muito bonita, né? Muito grande. Oi? Ela devia ser muito bonita. Sim, trouxe um burburinho muito grande para a cidade. E sem dúvida também por conta da idade. Como eu falei, ele já tinha 19 anos e ela só tinha 8 anos de idade. Meu Deus. A idade, né, na época que eles se encontraram, a idade entre eles Era bem grande. Bem distante. No entanto, né, o próprio Joaquim Manuel de Macedo, que é quem relata essa história, diz que na época isso era bastante comum. Tanto esses casamentos com pessoas com o dobro, até o triplo da idade, quanto também esses casamentos entre familiares. Então, casamento entre primos, tios, entre às vezes até padrinhos, né? Isso também não era assim, né, de se espantar tanto assim. Só que realmente, né, isso trouxe um falatório geral aqui na região. Tanto que o segundo nome da rua foi exatamente Caminho de Manuel Aleixo. Então, né, se tornou um ponto central também da história da Rua do Rio. Um outro momento também marcante da história da rua foi exatamente a abertura dessa rua aqui na lateral, que é conhecida hoje, né, como Rua do Mercado. Na verdade, na época, ela já A Rua do tinha Mercado é essa aqui, função de gente. mercado. E como eu falei, né, toda essa região da Praça 15 era onde funcionava o mercado público. Esse mercado deixou de funcionar no início do século XX com as obras da Belle Époque, com as obras de Pedro Passos. Dizem, né, durante essas inspeções, Oswaldo Cruz esteve aqui para ver como era essa feira, como era esse mercado
aqui da Praça 15. E era um mercado bem simples. Os pescadores iam ali, pegavam o peixe, botavam as esteiras do chão e o peixe ficava ali a céu aberto. Lembrando que não tinha saneamento básico, não tinha sistema de tratamento de esgoto, então era tudo meio misturado, né? Os produtos vendidos e os dejetos. E dizem, né, que Oswaldo Cruz quase infartou quando viu, né, essa situação e imediatamente interditou o mercado público da Praça 15. A partir disso também inicia o novo projeto da construção do mercado municipal, que ficava na região da Praça Marechal Âncora, na região onde hoje é o Museu Histórico Nacional. E também, né, com a construção da perimetral foi demolido. Então também, né, é interessante a gente perceber esses vários ciclos da nossa história. Gente, vem passear com a Cristina da Flon, tá? Sai de casa, pessoal. Vem passear. Eu chamo o pessoal todo pra passear. É, a gente ficar em casa, fazendo nada. Vendo TV. Eu vou por aqui. Aqui é a área dos barzinhos, ó. Só tem barzinho top. Quem gosta, prato cheio. Aperitivos de bar, comidas de boa qualidade. Olha lá, picanha, ó. O mignon. R$22 os petiscos. É. Isso aqui lota. Daqui a pouco isso aqui tá lotado. Né, José? Isso aqui lota. Terça-feira, você lembra? É. É verdade. Naquele dia que foi quinta. Foi quinta. Da concentração? É. Não. Foi quinta. Foi quinta. Foi quinta, não, sexta. Sexta. Sexta também tava cheio aqui. Não, foi o vídeo da astronomia. Foi na outra semana passada. Na sexta-feira também. A gente passou de quarta-feira. É. Aqui é o Arco do Teles, ó. Aqui, ó. Eu não fiz o tour ainda não. Oficialmente. Mas na prática, ela assim, ela tá perguntando quando a igreja abre. Eu vou conversando com ela. Oficialmente é de segunda a sexta até 1 hora. Mas quem cuida dela é um senhorzinho já de idade. Então ele, na verdade, abre quando ele quer. Quando ele pode também. Que essa aqui é a igreja da Nossa Senhora da Lapa, Da né? Lapa, dos mercadores. Ah, eu não fiz esse ainda. Tem que fazer. Eu fiz aqui do Arco do Teles. Mas eu sozinho. Eu Foi sozinho. Na outra sexta-feira que eu fiz cabelo com modernismo. Vou falar desse. Fiz com Então, eu quero Aqui fazer. nós estamos Quero fazer isso aí. na igreja de Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores. Também é uma das igrejas históricas importantes aqui da nossa cidade. Ela foi fundada, na verdade, por volta de 1750. Em 1751 ela foi oficialmente também inaugurada. É uma das igrejas também, né, interessantes, no sentido de ser uma das igrejas de financiamento coletivo aqui da região. Aqui é uma área, até se vocês repararem pelo nome das ruas, vocês vão perceber isso. Ali do lado fica a Travessa do Comércio, aqui em frente a Rua dos Mercadores e a própria Rua do Ouvidor acabou se configurando como sendo a rua oficial também, né, dos comerciantes aqui da nossa cidade. Então é interessante a gente perceber como essa estrutura de comércio começa a se fundar aqui no Rio de Janeiro, a partir principalmente do século XVIII. No entanto, esses comerciantes não eram tão bem recebidos nas outras igrejas aqui do entorno. É sempre interessante a gente lembrar que nesse período as irmandades também eram divididas em classes sociais. Então tinha a igreja de ordem primeira, a igreja de ordem segunda, a igreja de ordem terceira. Aqui do lado fica a igreja de Nossa Senhora do Santa Cruz dos Militares, que era uma igreja para militares. Então isso também é interessante a gente observar. E os mercadores, né, esses comerciantes, só eram bem aceitos na igreja da Candelária. Só que imagina você fechar a sua loja meio-dia, até hoje, né, é o horário da maioria das missas das igrejas aqui do entorno,
para ir lá assistir a missa e 2 horas depois você voltar para sua loja. Todo dia. Você ia falir. Fora o deslocamento, né? Que aí você ia gastar uns 20 minutos para ir, mais 20 para voltar. Então, né, no final do dia a pessoa acabaria trabalhando muito louco. Então os comerciantes daqui começaram a se organizar para comprar um terreno e construir uma igreja. E assim surge a igreja de Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores. E é interessante que ela, na verdade, não é uma igreja muito grande, né, internamente. Exatamente também porque eles não tinham tanto dinheiro assim. Então, também internamente, ela é totalmente dividida. Então, ela tem na parte frontal uma área mais próxima ao altar, que geralmente era para os homens comerciantes mais ricos. Posteriormente, uma área para as mulheres desses comerciantes também. E essa área aqui da parte da frente. Essa área, na verdade, não é o puxadinho. Muita gente até pergunta isso, se essa varanda é um puxadinho. Não é. Essa varanda é original. E originalmente também não tinha esses portões de ferro. Então, durante as missas, abria-se esse portão de madeira e as pessoas ficavam ali na parte da frente da igreja. E geralmente essa área era destinada aos mascates, que eram comerciantes também, mas que não tinham tanto dinheiro assim, né, para investir na construção da igreja. Então isso também é um aspecto interessante da gente observar dentro dessa igreja. Em relação também, né, essa questão histórica, em 1898 acontece a Revolta da Armada. Que foi uma das principais revoltas militares aqui da região da Praça 15. Você pensou igual a mim. Essa Revolta da Armada posicionaram o navio aqui da BAM bem aqui em frente e dispararam os canhões em direção lá à região, né, que hoje a gente conhece como o prédio do Comando Militar do Leste, que era o prédio do antigo Ministério da Guerra. E esse é contado como sendo o primeiro caso de bala perdida da cidade do Rio de Janeiro. Porque a bala errou o alvo e acabou acertando um prédio que ficava na esquina, mais ou menos ali na altura do restaurante Rio Minho, que fica no início da rua. A bala ricocheteou e acertou a igreja. Ali em frente, onde tem aquele sino, ficava uma imagem representando a fé. E a imagem caiu. Reparem que todas essas imagens são peças de mármore. E a imagem da fé também é. Só quebrou um dedinho. São mais de 12 metros. Só quebrou o dedo. No entanto, também como um feito milagroso, a imagem só quebrou 2 dedinhos. Eu sei da de um. Então isso também, né, é considerado um dos maiores milagres da igreja de Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores. E hoje, tanto a imagem quanto também a bala ficam guardadas dentro da sacristia da igreja. E muitas pessoas atribuem, né, alguns milagres de livramentos à imagem também da Santa Fé. Um detalhe interessante, até, né, quem tiver a oportunidade de conseguir encontrar a igreja aberta, também vai ver a bala dentro da igreja. E vocês vão reparar que a bala é cortada. Internamente, essas balas tinham pólvora, eram balas de festim. E a ideia era, quando a bala atingisse o alvo, explodisse. E com isso, se a bala tivesse explodido, todo esse quarteirão teria sido levado pelos ares também. E a bala ficou intacta. Ela foi cortada para poder tirar a pólvora, né, para evitar qualquer tipo de problema. Mas a bala ficou intacta. Então, até por isso, né, considerado um dos maiores milagres aqui também da Rua do Ouvidor. E é também uma das igrejas mais bonitas aqui do centro do Rio. Internamente, ela tem um formato oval, que só 2 igrejas aqui da nossa cidade têm. Que é a igreja Depois eu vou fazer essa igreja da Glória e ela. Então, também, né, são 2 joias aqui da nossa cidade. Esse aqui que fala assim. Da rua não é a livraria mais antiga, porque na verdade as livrarias mais antigas são fechadas. Folha seca.
No entanto, ela é uma livraria de referência aqui da nossa cidade em relação a verdade. livros sobre o Rio de Janeiro. Então, até né, aí a dica para o pessoal que está estudando turismo é a livraria de referência aqui para pesquisa da nossa cidade. E também falando sobre isso, né, sobre as livrarias, a Rua do Ouvidor acabou se tornando a rua oficial dos escritores do Rio de Janeiro. Nela tinha 58 livrarias. Então imagina, numa rua que você bastante coisa, né? Na verdade nem é tão extensa assim, ter 58 livrarias. Então era literalmente uma livraria do lado da outra. Bem aqui do lado, vocês também vão ver a Tabacaria do Ouvidor, que é uma das outras 30 tabacarias que existiam aqui na rua. Isso também, né, a gente inclui nessa conta pelo menos 32 confeitarias que existiam na rua. Então, a Rua do Ouvidor era tomada, basicamente, por Livraria, confeitaria e confeitaria. E na verdade, a grande passeio das pessoas da época era exatamente isso. Passar numa livraria, comprava um livro, comprava um charuto, parava numa confeitaria, fumava o charuto, tomava café, lia o livro. E assim, né, era um passeio bem típico de final de semana aqui da Rua do Ouvidor. Essa aqui eu não fiz essa não. Essa é a dos militares. A senhora dos militares. Quem faz as unhas aqui é lá. Ó, tem bastante comércio nesse pedaço aqui. Gente, isso aqui é o point aqui da Rua do Ouvidor. Isso aqui não é brincadeira não, isso aqui ó, lota, só nata. Aqui é, o pessoal sai dos escritórios, das lojas e vem pra cá. Gente, essa aqui é a igreja Nossa Senhora dos Militares. Ó, Irmandade Santa Cruz dos Militares. É Santa Cruz, não é Nossa Senhora mesmo. Olha que lindo. Olha o detalhe. Rococó. Todos os padres aqui, ó, reunidos. E essa é a igreja, que fica do lado da Rua do Ouvidor, com os fundos para o lado para a Rua do Ouvidor. Deu uma passadinha rápida, porque entre o passeio consta ela. Então, só para... Os padres estão modernos, usam celular. Gente, os padres usam celular. Os padres usam celular. Os monges usam celular. Bom, pessoal, falando um pouco sobre essa igreja, né, a igreja de Santa Cruz dos Militares, vocês já perceberam, né, até pela pompa dela, que ela é uma igreja muito Olha que lindo. da nossa cidade. É uma igreja que também foi fundada em meados do século XVIII, também por volta de 1850, só que ela é anterior à igreja de Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores. Na verdade, em 1748 ela já estava sendo construída. E ela foi fundada exatamente sob o antigo fundamento. Olha a igreja aí por fora, gente. Ali tá as duas, olha, a do Carmo e a da Sé, que já tá o vídeo aí no canal. Hoje eu acho que vai ter uma missa aí especial. Quem é católico, que Deus abençoe a missa de vocês. E assim, essa fortaleza acabou não resistindo a essas invasões. Como consequência, também muitos rapazes acabaram morrendo na guerra. E onde sepultar todas essas pessoas? Geralmente as igrejas, além da função social e também, né, religiosa, também tinha a função de realizar os sepultamentos. Então esses rapazes foi dada a ideia de construir uma igreja para que eles pudessem ser sepultados. E aí surge a igreja de Santa Cruz dos Militares. Então, na verdade, ela nada mais é
morte desses militares Estão enterrados aqui. estão enterrados No aqui no chão. No chão, exatamente. E isso faz dela também, até hoje, uma igreja muito importante, tá? Como vocês podem perceber, boa parte das cerimônias religiosas também acontecem nela. E ela ainda é uma igreja de ordem militar. Então, muitos militares também fazem essas cerimônias religiosas dentro dela. Um outro detalhe importante é que ela é uma igreja que externamente é barroca. Vocês vão perceber isso através, primeiro, dessa fachada branca da igreja. Vocês vão perceber também que ela tem esses detalhes na cantaria, esses detalhes em mármore, tanto, de novo, nosso granito carioca, quanto também esse mármore branco, vinais. E cada um, né? São 4 alegorias, cada uma dessas alegorias representa os 4 apóstolos, que também são os grandes símbolos para a devoção católica, a fé cristã. E um outro detalhe interessante, internamente, ela já recebe um outro tipo de decoração, ela já é rococó. E do rococó a gente percebe, primeiro, ela é mais limpa que as igrejas barrocas, que tem todo aquele exagero de elementos. Além disso, ela tem elementos decorativos mais voltados para o branco e para o dourado, dando esse contraste, que é bem característico desse estilo de arquitetura. Um detalhe também interessante é que ela é uma igreja que tem o brasão imperial, porque o Conde D, esposo da princesa Isabel, também era militar e era frequentador aqui da igreja. Então ela também recebeu o selo de uma igreja imperial. Como vocês conseguem dar pra gente? Hoje tem reunião do clero. Olha como ela é bonita. Eu já entrei nela hoje, mas não filmei não. E ela é tranquila. É. É tranquilo. Olha que bonita. Ó, gente. Olha o detalhe do piso, que eu gosto de mostrar o piso, que todo mundo gosta de ver. Ah, tá. O celular fica clarinho, ó. Você vê direitinho a imagem. Olha lá. Clareia, né? Tudo gira em volta da igreja. Aqui tem os nomes das condecorações, né?
corpo foi trasladado. Que é o caso, por exemplo, do nosso Senhor Conde B. O Conde B, na verdade, como eu falei, ele era frequentador aqui da igreja. Essa daqui era a igreja, né, a ordem de devoção dele. No entanto, durante, né, durante o ordenamento, durante a transferência, né, dos restos mortais, os corpos do restante da família real foi todo mundo levado lá para Petrópolis. E ele também. Então isso gerou até uma discussão na época, porque ele havia dito que queria ser sepultado aqui, e era a igreja para onde ele era devoto. Mas como toda a família foi levada lá para Petrópolis, ele também foi levado. E aquilo, né, morto, e falar, não, acabou sendo levado também. Mas realmente na época houve uma discussão por conta disso. Vou mostrar também como é que Aqui então são as pessoas que estão enterradas? Frequentador, membro da igreja, Nossa Mãe Barbosa. Só cuidado aí com um outro painel também que eu gosto de mostrar, só que aqui a gente não vai poder transitar, né, por causa da cerimônia, é esse painel dos provedores da igreja. Né, da igreja desvinculada do Estado. E muita gente diz até que ele era ateu. Mas se tem um quadro dele dentro da igreja, é muito difícil ele ser ateu. Esse aqui? Não, esse aqui. É Duque e Duquesa de Caxias. E nesta igreja repousam os restos mortais do Duque e Duquesa de Caxias. Olha. Legal, né? General Modesto, meu amigo na época. Hoje temos o General Braga Neto, mas na época ele me telefonou fazendo um convite para ir a um jantar na casa dele, onde ele estava recebendo Dom Fernando. E eu fui com a minha esposa. Pensei que houvesse outros generais, autoridades. Não, estava ele. Não, sai pra aqui. Isso ali que eu acho que não é, acho que são militares, hein? Outro endereço interessante nessa esquina da Rua do Carmo com a Rua do Ouvidor. Essa rua, na verdade, só que ele descreve ela como a rua de trás do Carmo. Rua do Carmo. Por motivos bem óbvios, que ela ficava exatamente atrás da igreja do Carmo. E posteriormente que o nome foi mudado e passou a ser Igreja do Carmo. Nesse endereço, também é interessante a gente perceber alguns detalhes dessa história. Como, por exemplo, a Rua do Ouvidor, né, ela acabou entrando na história da cidade como sendo a rua pioneira de quase tudo na cidade. Foi a primeira rua a receber pavimentação, foi a primeira rua a receber iluminação a gás, a óleo, a gás e também elétrico. E foi a primeira rua também do cinema. Mais ou menos onde hoje, né, fica aquele instituto de imagem, aquele local onde faz, né, imagem de ressonância magnética, existia um prédio, o prédio original infelizmente foi demolido, mas existia um prédio onde teria funcionado o primeiro cinema também da nossa cidade.
Isso também por volta de 1880. E tudo começou, na verdade, com um senhor português que em uma das viagens para a Europa comprou um equipamento de cinema quebrado. Trouxe para casa o filho, né, adolescente, tinha habilidade para mexer com questões de tecnologia, até hoje, né, não mudou muita coisa. O filho deu um jeitinho e conseguiu consertar o equipamento. E aí começou a botar a maquininha para funcionar, o pai teve uma ideia. Na Europa, os cinemas já estavam fazendo sucesso, porque aqui no Rio de Janeiro também não faliam. E assim ele compra uns rolos de filme velho e consegue transmitir, né, exibir esses filmes, fazer os testes e dá certo. E assim ele começa a espalhar os cartazes pela cidade, divulgando a exibição do primeiro filme aqui no Rio de Janeiro. E na verdade era no andar térreo do sobrado. Quase todos os imóveis da época tinham essa estrutura de sobrado, né? As famílias moravam em cima e a loja era embaixo. Esse pai pegou as cadeiras que eles tinham em casa, pegou cadeiras emprestadas com os amigos, espalhou pela loja, colocou no fundo de uma parede branca e colocou a máquina para funcionar. Os convidados vieram, claro, pagaram o ingresso e ficaram lá posicionados para assistir a película, assistir o filme. O filme exibido foi exatamente o mesmo filme que tinha sido exibido lá na Europa e todo mundo correu. Alguém lembra da cena do filme do trem? Do trem chegando na estação? Foi um dos marcos da história do cinema, né? O trem chegando na estação. No entanto, na Europa, quando exibiram esse filme, na verdade tem 3 segundos, todo mundo correu. Imagina você ver uma máquina, um trem vindo na sua direção. No entanto, aqui no Rio de Janeiro, as pessoas tinham que demonstrar que tinham classe. Afinal de contas, todo mundo já sabia de que se tratava, né? Ninguém faria passar essa vergonha de sair correndo. Então, quando o trem estava vindo na direção, as pessoas se seguraram nas cadeiras e fecharam os olhos. Então, ninguém viu nada. Mas, né, foi marcado como a grande estreia do cinema aqui no Rio de Janeiro. Depois disso, os cinemas cresceram na cidade, não é à toa que a gente tem, né, na região do centro do Rio, a Cinelands, a cidade dos cinemas. Então a gente percebe que realmente os cinemas tiveram uma expansão muito grande no Rio de Janeiro. Mas como eu falei, né, infelizmente o prédio original já não existe mais. Uma outra história que o Joaquim também conta é, na verdade, uma história de um romance. Como eu falei, ele é o pai do romantismo, né? Então, obviamente, todos os livros dele vai ter uma história de um amor impossível. E essa história de amor, na verdade, é de um dos heróis da nossa história, que foi Joaquim José da Silva Xavier, também conhecido como Tiradentes. E tudo começou, na verdade, com uma mulher, né? Uma moça que ficou conhecida como Perpétua Mineira. Perpétua nunca teve muita sorte no amor, coitada. Ela, logo assim que nasceu, os pais a deixaram ela na roda dos enjeitados, lá em Minas Gerais, na Santa Casa de Misericórdia, e uma família, um casal que não podia ter filhos, não estava conseguindo ter filhos, a adotou. E depois disso eles começam a criar a menina como fosse filha. Só que pouco tempo depois a mulher descobre estar grávida de um menino. E assim, né, a menina, coitada, acaba ficando um pouquinho esquecida pela família. E para piorar a situação, o rapaz começa a se apaixonar pela irmã. E isso, claro, né, começa a gerar um problema muito grave. Apesar deles não serem irmãos de sangue, eram criados como irmãos. Para solucionar o problema, quando a menina faz 18 anos, os pais dão uma certa quantia em dinheiro para ela e falam: tchau, vai lá pro Rio de Janeiro, vai seguir sua vida. E assim ela compra um imóvel exatamente aqui nessa esquina e começa a fazer o que ela sabia fazer na época, que era comida mineira. E assim ela começa a vender esses produtos, vender comida. Lembrando, né, essa história se passou em meados do século XVIII, bem no auge da expansão do ciclo do ouro. Então muitas pessoas vinham de Minas Gerais aqui para o Rio de Janeiro
e chegavam aqui procurando uma comida boa, comida mineira de verdade. Então todo mundo corria para a pensão, né, para a casa dela. No entanto, apesar dela ser uma menina, né, jovem, morar sozinha, bem no centro do Rio de Janeiro, com vários homens indo e vindo da casa dela, ela era uma mulher muito respeitada, as pessoas tinham muito respeito por ela. E diziam, né, que ela também era muito séria, também não gostava muito, né, de intimidade com esses homens que iam e vinham da casa dela. Com exceção de um homem, né, que foi o Tiradentes. E eles começam um suposto relacionamento, um namoro. Ela não era boba, não. Não, claro que não. Iniciam assim, né, esse namoro. No entanto, também Marquês de Lavradio inicia uma incursão para buscar Tiradentes. Prendem Tiradentes, o restante da história eu imagino que vocês já saibam. Tiradentes é preso aqui na cadeia velha, condenado à chamada morte para sempre. No entanto, nesse meio tempo, durante a prisão de Tiradentes, ela arma um plano. E nesse plano, ela envia uma cesta de frutas para dar de presente para o Tiradentes. E no meio dessa cesta, ela esconde uma chave, que seria uma chave para ele conseguir se libertar. Mas Tiradentes era um homem bom, né? Gostava de compartilhar e dividiu a cesta com os amigos. E assim, ele não viu a chave, o amigo que viu também não falou nada, fugiu. Que maldade. Ele foi preso. E depois, né, condenado à forca e à morte para sempre. Um detalhe também interessante dessa história é que boa parte dos casos, né, das histórias de Tiradentes foi acobertado durante muitos anos pela história. Até porque ele era um preso, né, pronunciar o nome de Tiradentes, falar sobre a Inconfidência Mineira era considerado crime. A pessoa podia ser presa simplesmente por falar sobre a Inconfidência Mineira. Então até quem sabia um pouco mais sobre a história dele teve que ficar quietinho. E como consequência, também a história da Perpétua Mineira ficou escondida durante muitos anos. Se ouvir as pessoas comentando aqui e ali, mas a primeira pessoa a relatar e escrever sobre a Perpétua foi exatamente o nosso Joaquim Manuel de Macedo. Então também, né, a literatura dando esse respaldo histórico muito importante. E o que também o Joaquim comenta é que durante a morte de Tiradentes ele foi encontrado com um lenço na mão. Nesse lenço estava bordado o nome da Perpétua e tinha dentro uma flor de perpétua roxa, que era uma flor que ela cultivava no jardim da casa. Então, né, se essa história realmente aconteceu ou não, nem o Joaquim afirma, mas, né, é uma possibilidade a se considerar. Exatamente. Bom, e também, bem aqui nessa esquina onde hoje é o Santo André, ficava a residência do Francisco Bercoff, que foi um dos ouvidores do século XIX aqui da nossa cidade. Foi ouvidor durante por volta de 1820. E na época os ouvidores eram responsáveis por escutar as queixas da população. Então qualquer problema que a população tivesse, se reportava a esse ouvidor, e esse ouvidor que repassava, né, ao governador ou depois ao imperador. E esse daqui, né, o Francisco Bercoff, acabou sendo conhecido como o mais importante, então todo mundo vinha procurá-lo. E como consequência, todo mundo começou a apelidar a rua como a rua onde o ouvidor mora, ou simplesmente Rua do Ouvidor. E assim, né, o nome se perpetuou na história até hoje. Já tentaram mudar, mas não deu certo. A população rejeitou o nome que tentaram mudar e acabaram oficializando como Rua do Ouvidor. E também, né, sobre esses ouvidores, durante o final do século XIX, durante o final do Império, os ouvidores acabaram ganhando um apelido também de fofoqueiros oficiais do imperador. Porque qualquer rebelião, qualquer revolta que estivesse acontecendo, eles eram os primeiros a saber. Então, obviamente, como eles eram funcionários do Império, eles reportavam também, né, diretamente ao imperador. Então, especialmente durante o segundo reinado, teve também, né, essa participação dos ouvidores a favor do Império. Vamos seguir. Que é a Rua da Quitanda. A Rua da Quitanda, como o próprio Rua do nome já Ouvidor diz, com né, ela é a quitanda. Rua da Feira Livre. Então, todos os produtos
E basicamente desse jeito, né? Através dos mascates que botavam suas barracas e vendiam no meio da rua, né, esses produtos aqui no centro do Rio. Então reparem que, na verdade, toda essa região era um grande shopping center. Tinha desde lojas, né, até charutarias, confeitarias, tabacarias, o mercado público, né, o mercado de peixes lá embaixo e a quitanda aqui em cima. Então, aqui a pessoa podia fazer as compras, né, de todos os tipos só aqui nessa região. Só aqui em toda essa região. Um outro prédio também que foi importante para essa estruturação da Rua do Ouvidor também foi esse prédio, né, que vocês bem atrás de vocês, que é um edifício da Sul América. Na época ele já foi um prédio de seguradora, um prédio de seguro, prédio de Sul América. Estava se configurando nesse período, que é o estilo eclético. Ele faz uma mistura desses vários elementos arquitetônicos e era também o que estava na moda nesse período. Se vocês repararem, na lateral dele tem algumas figuras que fazem lembrar os deuses, né, da mitologia greco-romana. Pode passar. Os deuses da mitologia greco-romana. Mas o principal símbolo dele fica aqui na lateral, né, na Rua do Ouvidor, ali em cima, que era o relógio. Os relógios eram importantes para a cidade simplesmente por uma questão prática. O Rio de Janeiro, né, O relógio, gente. já era uma grande metrópole, já era um centro comercial importante. E também as pessoas já vinham aqui para o centro do Rio trabalhar. Lembrando que não tinha relógio de pulso, muito menos celular para ver a hora. As pessoas viam a hora no relógio de bolso que tinha que dar corda. Então, quando o relógio perdia a corda, a pessoa não podia perder a hora. Então tinha sempre esses relógios em pontos centrais da cidade para as pessoas ajustarem os relógios. Então a gente vê, né, relógios como esse aqui, lá no Largo da Carioca, na Glória e outros pontos, né, principalmente dessa região central do Rio de Janeiro. E a ideia era exatamente essa, a população vir conseguir, né, ajustar o horário dentro desse relógio. Um outro prédio também muito importante é esse bem na nossa frente. Reparem lá em cima a data, né, da última grande reforma do prédio, 1895, mas o prédio na verdade é anterior a essa data. Ele data na verdade por volta de 1820 e é um segundo marco também aqui para a história da Rua do Ouvidor, né, esse início do século XIX. Durante até a chegada da família real aqui no Brasil, a Rua do Ouvidor era marcada principalmente por comerciantes portugueses que vinham até aqui ao Rio de Janeiro, né, e comercializavam produtos através das vendas, mais ou menos parecido como as vendas portuguesas que até hoje a gente ainda conhece. Posteriormente, em 1808, 1810, inicia o projeto da abertura dos portos para os ingleses comercializarem. Então os ingleses começam a dominar a Rua do Ouvidor. E eles começam a dizer e plantar até, né, fronteiras na cidade. E diziam que a Rua do Ouvidor pertencia aos ingleses. Em 1816 vem a missão artística francesa. E junto com a missão artística também vem algumas modistas, né, peruqueiras, enfim, mulheres que trabalhavam com moda, com costura, e afinal de contas também era um tipo de arte. Mas os ingleses não permitiam que essas pessoas viessem fazer suas lojas aqui na Rua do Ouvidor. Afinal de contas era o principal ponto comercial, né? Eles não queriam perder esse ponto. Então, começam a criar barreiras para esses franceses. E é até interessante que o Joaquim comenta que os franceses tentaram tomar o Rio de Janeiro várias vezes. Primeiro, por volta de 1500, depois em 1710 e por último
em 1816 com a missão artística. E só em 1816, com a missão artística, eles realmente conseguem. E talvez se ele tivesse sobrevivido até as reformas de Pereira Passos, aí, né, ele teria realmente confirmado que os franceses dominaram o Rio de Janeiro. Então ele faz até essa brincadeira, né, entre os portugueses, franceses e os ingleses. E nessa loja se instalou a primeira modista francesa aqui, né, na rua Esse do prédio, Ouvidor, gente. em 1800. Esse prédio aqui, ó. Primeira modista. Interessante também que ela, além de roupa, também fazia perucas. Eu também faço loja. Essas peruqueiras, né, eram importantes. O cheiro não tá bom, não. Essas peruqueiras eram importantes. Essas peruqueiras eram importantes porque as mulheres da época, né, enfim, a população da época tinha um problema de infestação de piolho. Então, boa parte da população, principalmente as mulheres, cortavam o cabelo bem curtinho para evitar piolho. Só que a moda era cabelo comprido. E aí, né, tinha um problema. Se deixasse o cabelo comprido, pegava piolho. Então elas compravam peruca. Aí quando ia para alguma festa, para algum evento importante, usava peruca. Até porque também os penteados da época, vocês devem ter visto alguma imagem da Carlota, por exemplo, aquele cabelo enorme. Aquele penteado dava trabalho para fazer. Então era muito mais fácil você vir comprar uma peruca, usava, depois você tirava essa peruca e deixava guardada. E quando tivesse festa, você usava a peruca de novo. Exatamente, o penteado estava sempre pronto. Então essas peruqueiras também tinham, né, essa legal, função, né? Aqui seria bom, né? Hoje seria ainda útil. É verdade. Então essas peruqueiras também tinham essa função aqui, né, dentro da sociedade. Vamos seguir. Mas principalmente eu gosto de mostrar daqui os nossos lampadários. Esses lampadários, né, como eu falei, a Rua do Ouvidor foi a primeira rua a receber iluminação. Primeiro a óleo, depois a gás e por último a energia elétrica. E os lampadários ainda são os mesmos, são os lampadários originais. Um detalhe também importante é que a nossa Rua do Ouvidor também já teve bonde. Agora imaginem, né, a rua já é movimentada assim, ela sempre foi movimentada desse jeito e ainda tinha o bonde passando no meio da rua. Então era realmente, né, bem tumultuada. E o próprio Machado de Assis fala isso, relata isso, né, que a rua era realmente tumultuada. Em um dos contos ele diz que a personagem passou mal de tanto movimento de pessoas que tinha na Rua do Ouvidor. E realmente era bem possível, né, a pessoa passar mal, ter falta de ar, de tanta gente que ia e vinha aqui diariamente, aqui na rua. E com isso também a rua acabou se transformando na rua mais importante também da nossa cidade. Afinal de contas, tudo se concentrava exatamente aqui. Mais ou menos também nessas imediações que nós estamos, ficava a sede dos jornais da época. Entre eles o Comércio, o País, né, e também o Pasquim, né, que era na verdade um de Cartoon, também ficava aqui nessa quadra onde nós estamos. Então por isso que era bastante comum a gente ver os escritores comentando sobre a rua. Entre eles o próprio Machado de Assis, Olavo Bilac e, claro, né, também o Joaquim Manuel de Macedo. Lembrando que a maioria desses escritores, eles fundaram, né, criaram suas carreiras nos jornais da época, escrevendo colunas, né, escrevendo quadrinhos. Então também era frequente a presença deles aqui, principalmente nessa área onde nós estamos. E, infelizmente, boa parte dos imóveis originais já não existem mais, mas, né, acho que o espírito deles ainda continua vagando por aqui, o espírito dos escritores. Vamos lá? Como é que pode, né? Às vezes eu passo assim, falando de algum lugar, a pessoa para e fica olhando assim. É, porque a gente são coisas que... Eu nunca tinha reparado.
Tô falando, eu nunca tinha reparado. Eu comecei a trabalhar aqui com 14 anos na Travessa do Ouvidor. Agora deram uma renovada aqui, que tá bonito. Algum outro país, Não tá? Botaram os banquinhos, não tinha. Tá bem legal aqui. Bom, aqui eu sempre dou Aqui- uma paradinha também nessa rua. Apesar de não ser a rua do ouvidor, ela acaba fazendo É a Travessa do Ouvidor. exatamente. Acaba fazendo parte e atravessa a rua. Essa rua também foi aberta no século XIX, no início do século XIX. E a ideia nada mais é de fazer um atalho entre a Rua do Ouvidor e a 7 de Setembro. E até hoje, né, como Gente, vocês tô podem adorando o perceber, passeio. as pessoas ainda Coisas que eu usam trabalhei aqui, com 14 anos eu comecei a trabalhar aqui na Travessa do Ouvidor e nunca tinha percebido. bem nesse prédio, embaixo, funcionava também uma das principais whisquerias da nossa cidade, a Whiskeria Gouveia. Nada mais era que um bar, né? Se a gente for colocar assim claramente. E ela acabou recebendo Vem vocês duas pra cá pra gente filmar o de painel agora. escritório do escritório do Aham. Pixinguinha, porque ele era um frequentador assíduo também aqui da whiskeria. O Pixinguinha, para quem não conhece, né, para quem nunca ouviu falar dele, ele é considerado um dos principais pais do choro brasileiro. E o choro depois é o ritmo que acabou dando origem também no samba, foi um dos ritmos que deu origem ao samba. Então também é um dos principais nomes da música, da construção da música brasileira. E aqui do lado também foi feita essa homenagem a ele, né, tocando sax, que era o instrumento principal dele. Além do sax, ele também tocava pandeiro, também tocava cavaquinho, então né, tinha vários outros instrumentos. Mas realmente foi no sax que ele se consagrou. E aqui no fundo também do painel a gente vê outros nomes importantes da música brasileira, entre eles, né, com o charuto na mão. Vamos ver se vocês conseguem identificar. O charuto. Oi? Então, exatamente. E esse daqui é bem fácil, Noel Rosa. Então, né? Dorival Caymmi, exatamente. E esse daqui foi? Esse é o Silvio. É o Silvio Caldas, violonista. Eu esqueci o nome dele. Eu esqueci o nome dele. Mas são todas figuras, né, que também foram importantes para a história da música brasileira. Só que esse endereço também, né, a Travessa do Ouvidor, também tem uma outra importância. Vocês veem aquela plaquinha ali do lado? Foi exatamente nesse local que foi feita a primeira reunião da Academia Brasileira de Letras. Então, né, lembrando que a Academia Brasileira de Letras foi fundada nas livrarias, foi fundada nas casas de leitura daqui da região. Como eu falei, era a rua oficial dos escritores, então todos eles até se esbarravam, se encontravam, conversavam vez ou outra na confeitaria, mas nunca tinham parado para sentar e falar, olha, vamos fundar, né, uma academia de letras. E aqui, né, só no final do século XIX, que foi realmente oficializada a Academia Brasileira de Letras, exatamente Legal, aqui hein? nesse endereço. E quem foi o presidente? Machado de Assis, claro. Então, Machado de Assis, como sempre, é um dos personagens principais da história da nossa literatura. E não é à toa que é um dos nossos personagens também, né, da história favoritos. Aqui na rua, vocês também vão perceber os lampadários, como os da Rua do Ouvidor, também são originais, né? Também foram a óleo, a gás, e agora já são movidos a energia elétrica. Nessa rua também, né, só que um pouco mais lá na frente, foi fundada a primeira loja também da livraria Travessa, que se chama Travessa exatamente porque ela ficava aqui na Travessa. Exatamente. Então era a livraria da Travessa do Ouvidor. As pessoas reduziram para Livraria da Travessa e acabou virando, né, o nome oficial da loja. Infelizmente,
não tem mais, né, loja da livraria Travessa na loja da Rua da Travessa. Fechou há pouco tempo. Mas eles abriram a filial na 7 de setembro, bem do lado. Então, né... Eu frequentei essa livraria Travessa. Ai, que legal. Muito. Ficava bem ali na frente, né? Então, também uma rua que a gente percebe que faz parte da história recente até da literatura. Vamos seguir? E eu comecei a trabalhar nessa rua com 14 anos. Oi? Claro. Pode andar. 14 anos? Conheci aqui essa rua por causa dessa obra. Foi nesse prédio aqui, ó. Quando eu comecei com o Cid, Não, esse aqui do lado. Esse aqui, Quando ó. eu comecei com o Cid, que vinha muito aqui, que era administrador do meu prédio, por isso eu conheci essa travessa. Como aqui escurece rápido, né? Ah, sim, é. Os prédios, né? Eles Já escureceu muito. Se você reparar, o céu lá em cima tá azulzinho. Do Rio de Janeiro. Isso mesmo. É o quê? Eu tive a mesma reação quando eu vi depois da obra. Bom, esse daqui também é um dos prédios importantes, né? Hoje é uma loja de roupas, mas também uma das lojas importantes aqui funcionava a Charutaria Pará, que é uma charutaria de 1909, e era um dos símbolos também aqui da Rua do Ouvidor, onde eu falei, né? As pessoas vinham para fazer as compras. O imóvel ainda pertencia à mesma família até novembro do ano passado. No entanto, a família, né, até por problemas financeiros, parou de vender charutos e começou a investir em um outro ramo, que foi no ramo de presentes. E eles vendiam principalmente produtos para noiva. Então, véu de noiva, todos esses artigos de festa. Tinha o piso original, as bancadas originais, as vitrines originais. E como vocês podem ver, né, infelizmente, Não tem mais nada isso original. tudo já foi perdido com essa última obra. Então, até novembro, quem veio aqui na Rua do Ouvidor ainda pôde ver a loja toda original. E eles tinham um cuidado tão grande com o piso, que o piso tinha uma cobertura de vidro, para as pessoas não arranharem o piso original. A família não veio aqui. Agora tem um piso laminado. Com certeza que veio. Quando eu vi, eu quase infartei. Os donos da família não veio. Eu espero que sim. Eu cheguei a pegar esse aqui com vidro com tudo. Eu cheguei a pegar. Pegou a ver? Peguei, que eu trabalhava ali na Rua do Ouvidor. Eu atravesso na Rua do Então, Ouvidor. realmente, né, pra quem viu a loja antes de ver agora, foi um choque. Vendeu já era, né? Muito grande. A pessoa faz o que quer, né? Exatamente. Uma tristeza. Por isso que eu falei que agora é o momento da gente se abraçar e chorar junto. Agora, o superior dos sobrados. Tudo é posse. Olhando aqui, né? Difícil. Bom, olhando aqui, né, a Rua do Ouvidor. São os prédios antigos, gente. O estilo ainda do Império. Bom, olhando aqui a Rua do Ouvidor, é praticamente impossível a gente não reparar no mobiliário urbano aqui da rua. Então, a gente aqui, né, como eu falei, esses móveis, na verdade, originalmente, eles foram construídos no estilo arquitetônico conhecido como colonial, que é um estilo bem mais simples do que a gente vê hoje. Esse trabalho em ferro fundido que a gente vê, na verdade, foi uma adaptação que esses prédios começaram a sofrer no finalzinho do século XIX e início do século XX, porque o estilo de arquitetura também estava mudando. Era a arquitetura eclética e o Art Nouveau que estava na moda. Então, quem tinha seus prédios ia adaptando para essa nova arquitetura. E o ferro fundido, especificamente, é bem característico do Art Nouveau. Então, a gente vê bem, né, aqui nesse pedaço da rua, esses detalhes. Também nessa faixa da rua, o Joaquim de Manuel de Macedo conta uma história bem curiosa, que seria do suposto primeiro relacionamento entre uma francesa, que era exatamente a nossa modista, e um sapateiro. O sapateiro também, né, inglês. E é interessante porque essa faixa da rua ainda continua com várias sapatarias. Então talvez, né, seja até um pouco desse histórico da rua.
E na verdade essa francesa, como eu falei, né, os franceses foram bastante combatidos aqui na Rua do Ouvidor. Os ingleses não queriam que eles comprassem a loja. E imagina ela, uma mulher, sendo a primeira a comprar uma loja aqui na Rua do Ouvidor. Então possivelmente ela sofreu bastante ataques desses homens, principalmente, né, ingleses. E ela também não era uma pessoa muito fácil, né? Diariamente ela passava em frente às sapatarias e cumprimentava especialmente um senhor em francês. E todos os dias ela passava lá, bonjour monsieur. E ele ia lá e respondia rispidamente good morning e virava as costas. Então isso também, né, era uma forma até deles dois marcarem, de certa forma, um território ali naquele ambiente. No entanto, ela começou a perceber que ela já não estava mais incomodando. Ela passava, dava bom dia, ele respondia, mas também já não ligava mais. E aí ela começa a fazer uma segunda pergunta. Perguntava se tinha sapatos que coubessem nos pés dela. E ele ia e dizia também, né, bem ríspido, aqui não tem sapato para francês. E assim, né, ela seguia. Também percebeu que ele não dava muita confiança para ela, parou de dar confiança para ela. Ela passou a levantar a barra do vestido. Um detalhe, mulher mostrar tornozelo na época, ainda mais para um homem, era um escândalo, era um absurdo. E isso também, né, deixava ele super constrangido. E aí ela percebeu que ele se incomodou. Um detalhe também interessante nessa história toda é que os sapatos nesse período eram sob medida. Então você tinha que ir até um sapateiro para ele medir o seu pé e fazer o pé quase que, né, no formato, o sapato quase que no formato do seu pé. Mas, num certo dia, de tanto ela passar lá, né, e dar bom dia, cumprimentar ele com bom dia, perguntar se tinha sapato e mostrar o tornozelo, ele se apaixonou pela francesa. Olha. E um certo dia, que o tornozelo não faz. Fez a mesma coisa, ele mandou ela esperar e trouxe numa caixa de sapatos um sapato para ela. E ela experimentou ainda incrédula e coube. Foi exatamente do tamanho do pé dela. Então só de olhar os pés dela, ele conseguiu fazer um sapato. E aí, né, não teve mais o que... Exatamente, acabou a briga. Então, né, o Joaquim conta que ele se apaixonou por ela. Aliás, né, pelos pés dela. E assim é contado como sendo o primeiro relacionamento entre ingleses e franceses aqui na Rua do Ouvidor. Um detalhe é que franceses e ingleses historicamente sempre brigaram, então era uma briga histórica. E o Joaquim até comenta isso, né, que aqui na Rua do Ouvidor todas essas diferenças históricas e políticas eram ultrapassadas. Então também, né, é interessante a gente perceber como essas classes conviviam aqui na Rua do Ouvidor. A gente perceber como até hoje a rua ainda tem, né, essas lojas. A Azul também é uma das lojas, né, de vestidos e tecidos finos mais antigas aqui da cidade. Ela já é da década de 40. Então também é um dos marcos, né, da nossa história. Prédios lindos, lindos. Ainda da época do auge do Império. Essa daqui é uma das lojas, né, que se preocupou em manter um pouco dessa estrutura aparente dos imóveis. E na verdade essa estrutura desse imóvel é praticamente só. Olha, gente, manteve. A Riachuelo mantém, ó, os arcos e tudo. Olha, vendo? Então as pessoas não usavam ferro para construir o imóvel e a forma de construção era através dos arcos romanos. Então fazia o arco servia como se fosse uma coluna e assim eles conseguiam construir, né, os andares superiores. Um detalhe também, que essas paredes eram construídas, além de ser... Aquela parede ali, gente, que eu levei lá. Também usava-se barro, cal e óleo de baleia. Então, né, na massa se misturava o óleo de baleia.
É interessante a gente até pensar um pouquinho isso, né? Dessa questão ambiental, né? Do uso do óleo das baleias, que o final do século XIX e início do século XX foi uma expansão muito grande da construção de imóveis aqui do centro do Rio. E boa parte deles usava o óleo de baleia. De onde saía tanta baleia assim, né, para construir tanto prédio? Assim? Da onde vinha o óleo? A gente tem aqui no Rio de Janeiro uma pedra conhecida como Pedra do Arpoador, onde as pessoas caçavam baleias. Então, né, aí a gente começa a entender um pouquinho. Pedra do Arpoador, exatamente, já era utilizada para caça de baleia. E aí a gente entende um pouquinho, né, de onde vem as baleias. Então até quando a gente vê uma baleia chegando na Baía de Guanabara, a gente pensa, nossa, que incrível. Na verdade elas sempre fizeram isso, elas deixaram de fazer porque, né, morriam. E agora, como elas não estão mais morrendo, elas voltaram a aparecer na Baía de Guanabara. Bom, outro prédio também importante é esse à nossa frente. É um prédio já da década de 80 e ele já segue uma outra tendência de arquitetura, que é uma arquitetura bem mais contemporânea, né? Bem mais moderna. E na verdade a ideia é seguir um pouco da arquitetura. Uruguaiana, que é uma das nossas ruas principais hoje. Uma das principais ruas. É uma das... Amanhã a Manu tá fazendo aniversário. Ah, legal. São 77, não é? 77. Ali na frente, né, fica a nossa rua Uruguaiana. Como eu falei, é uma das principais ruas de comércio popular da cidade. E na verdade a rua Uruguaiana foi aberta meio que por acaso. Ela foi aberta por volta, né, de 1720 como Rua da Vala. Ela era literalmente uma vala para escoar a água da Lagoa de Santo Antônio, que ficava ali mais ou menos nas imediações do Teatro Municipal. E a vala foi aberta, foi escoada a água da Lagoa de Santo Antônio, depois aterraram a lagoa e a vala continuou aberta. Como não tinha saneamento básico, a população que fazia suas necessidades jogava na lagoa, na vala. E aí, né, também acabou criando uma fronteira na cidade. Então, até esse período, essa área que nós estamos não era povoada. As pessoas só moravam até a vala, porque, né, não tinha como passar. E como consequência, também quem morava perto da vala eram as pessoas mais pobres, obviamente. Meu Deus. Quem rico ia morar do lado da vala. Apesar da Rua do Ouvidor, na época, já ser uma rua importante. E com isso também, uma família morava ali próximo da vala e tinha uma loja, né, uma espécie de bar, onde os homens só havia espacinho. Nessa vala, né, como nessa família, nesse bar, os homens principalmente se reuniam para jogar cartas, enfim, beber. E essa família tinha 2 filhas. E claro, eles não queriam que as meninas se casassem com uma pessoa qualquer. Porque eles eram pobres e queriam que as meninas se casassem com alguém rico. Só que as 2 meninas se apaixonaram por pessoas não tão ricas. Um deles era uma espécie de aprendiz que trabalhava no paço, então também não ganhava, né, lá essas coisas. E o outro rapaz era sobrinho do padre Homem da Costa, então subiu de padre e também não ganhava, né, lá essas coisas. E como a família queria que eles se casassem com pessoas ricas, a família foi contra o casamento das meninas. E as meninas acabavam se encontrando com os namorados às escondidas. E durante esse período existia uma lenda do lobisomem da Rua do Ouvidor. E essa lenda acabou sendo reforçada a história também por conta das meninas. E uma certa noite, lembrando que Rio de Janeiro, 7 da noite, já ficava tudo escuro, não tinha iluminação pública, então 7 da noite ninguém mais andava. E isso já era por volta das 10, então aí mesmo que ninguém andava na rua.
um rapaz foi visto andando pela rua vestido de preto com uma lanterna na mão, com uma lamparina na mão. E aí, né, a menina olhou pra janela, viu essa cena, começou a gritar, dizer que era um lobisomem. Na casa tinha um montão de gente bêbada, né, no bar da família, e todo mundo saiu correndo atrás do garoto. Na frente tinha a vala, atrás tinha o pessoal bêbado e armado. Ele pulou da vala. E aí, né, teve que ficar lá, escondido, esperando pra o pessoal se dispersar. Enquanto isso, a outra menina foge com o namorado. E depois, né, no dia seguinte, o menino que estava na vala saiu da vala, tomou um bom banho, imediatamente foi lá pro paço, redigiu um documento e deu pro governador assinar. Como o governador assinava todos os papéis que o menino dava para ele assinou e sem querer, né, sem saber, ele assinou o decreto que mandava cobrir com lajotas de pedra a vala. E assim, né, é aberta a Rua da Uruguaiana ou Rua da Vala. E aí no dia seguinte, né, que a menina soube que o menino, o lobisomem não era lobisomem, era o namorado dela. Mas aí ele já tinha ficado com raiva e já interrompeu com o namoro. E quem se deu bem foi a irmã dela que fugiu com o namorado. Mas o que ficou sabendo, né, o que a população ficou sabendo da história foi: apareceu um lobisomem e uma menina fugiu. Logo o lobisomem pegou a menina. Ponto. E assim, né, é criada a lenda do lobisomem da Rua do Ouvidor. Ah, da Rua do Ouvidor, porque tem. Tem. Que já aconteceu comigo. É, em Minas Gerais. O lobisomem da Rua do Ouvidor. Já correu, História contada. já corri muito. O lobisomem, Bom, uma outra história também interessante é exatamente a da confeitaria Manon, né? A gerente já até adiantou a história, que ela vai fazer 77 anos amanhã. Um detalhe também interessante é em relação à arquitetura. Como eu falei, ela é uma confeitaria já da década de 40, então é até bem mais moderna, né, na época. Ela faz parte da arquitetura conhecida como Art Deco, que utiliza as linhas mais rígidas, mais sólidas e principalmente o concreto. essa é a confeitaria Manu. Então, diferente da construção, né, da loja do Cachoeiro que a gente viu, essa daqui já usa o concreto armado. Reparem também nas luminárias, que fazem lembrar as embarcações. Se você não fugiu, saiu então a ideia é a pessoa se sentir como se estivesse almoçando ou tomando um café da manhã num cruzeiro. Então a ideia também, né, foi essa, né, durante a construção. Legal. Muito bom, né? Aqui tem madrilenhas. Ó, madrilenhas. Você quer pra vender ou é só pra decorar? Aí deve ter, acho que aí é... As canequinhas deles aí Ó, madrilenhas. R$12,90 a caixa com 3 e R$23,40 com 6. aqui atrás, tudo bom? Bem, boa tarde. Que é a do Café Javá. O Café Javá, na verdade, era a cafeteria oficial dos alunos da Escola Politécnica. Do lado da Manu, ali, ó. A confeitaria Manu. Se reuniam no meio das aulas, né, no intervalo das aulas, aqui na confeitaria, né, no Café Javá. E Olavo Bilac também era a confeitaria favorita dele. Um detalhe também interessante, até para a história do Brasil, é que o boato sobre a prisão também, né, em vez de Marechal Deodoro, surge aqui no Café Javá. E é exatamente desse boato da prisão do Marechal Deodoro que fez os militares, né, principalmente os mais jovens, apoiarem a proclamação da República. Porque ele era, né, um herói de guerra e teria sido preso por traição, por trair o Império. Então os rapazes começaram a ficar revoltados com essa situação toda. Depois descobriu-se que, na verdade, ele estava doente e estava em casa, né? Por isso que ele estava uma semana desaparecido.
Ele não estava desaparecido, ele estava em repouso. Mas aí quando descobriram, já era tarde demais, já estava tudo planejado para fazer a proclamação da República. Aqui também a gente conta uma história bem, né, curiosa, uma das histórias favoritas, né, do pessoal aqui da rua, que é, claro, é impossível a gente falar da história do Rio de Janeiro sem falar de um outro personagem, que foi Dom Pedro I. A gente falou do Chalaça, né, que era parceiro das falcatruas, né, das armações dele, mas Dom Pedro também dava, né, seus pulinhos aqui na Rua do Ouvidor. Imagina que ele ia deixar a rua com um monte de mulher, né, as francesas, costureiras aí dando sopa? Claro que não. E aí tinha uma mulher, né, que na verdade era casada, com um rapaz que colocava papel de parede, a loja ficava aqui na Rua do Ouvidor. Ele contratou o rapaz para colocar papel de parede no Paço de São Cristóvão. Enquanto o rapaz ia lá colocar papel de parede, ele vinha aqui fazer companhia para a esposa dele. Tadinha, né? Ela ficava sozinha em casa o dia inteiro. Aí ele veio fazer companhia. Só que a cidade não era tão grande assim, todo mundo se conhecia. E aí começaram a falar com ele: olha, vai para casa. Se eu fosse você, eu chegava em casa mais cedo hoje. E aí ele foi para casa. Quando ele chegou, viu Dom Pedro I, né, o imperador, deitado na cama de ceroulas com a mulher dele. E aí, né, aquela confusão toda, a mulher: não, é que ele caiu do cavalo e eu fui ajudar, fui prestar os primeiros socorros. O marido não acreditou na história, mas o cara era o imperador, o que ele podia fazer? Nada, né, deixou pra lá. Engoliu a história, ou pelo menos fingiu que engoliu. Pouco tempo depois, a mulher descobre que tá grávida. E aí, né, de quem é o filho? Do imperador ou do marido? O marido, claro, começou a dizer: meu não é, é do imperador. O imperador falou: não, ela não falou que eu caí do cavalo? Então, eu caí do cavalo, só isso que aconteceu. Só que o problema é que Dom Pedro já estava muito enrolado. Como eu falei, a Rua do Ouvidor era a rua dos jornais. Então, mais um escândalo não ia ser bom, né, para a imagem dele. Ele era casado, mas tinha um rolo com a Domitila, com a irmã da Domitila e com mais metade da cidade. E aí uma possível gravidez pioraria ainda mais a imagem dele. Então, o que ele fez? Deu um dinheiro para eles, para a família, e falou: vai para a França, fica um tempo lá, depois a gente resolve essa história. E o Império pagou a essa família até o final da vida. Então, né, também é contado como sendo um dos casos de golpe da barriga aqui mais na famosos. Rua do Ouvidor. E mais famosos, hein? A nossa Rua do Ouvidor. Talvez se ela não, né, se esse largo não existisse, a Rua do Ouvidor teria crescido, teria ido até, né, a região do Campo de Santana, assim como quase todas as ruas aqui dessa região. Aqui é o Largo de São Francisco. Foi criada justamente graças à igreja. Igreja de São Francisco de Paula. É uma igreja também do início do século XIX, ela foi fundada por volta de 1910. Ela tem aí mais de 200 anos de fundação. E, consequentemente, em frente às igrejas era Campo Santo. Então nada podia ser construído. E com isso, também toda essa região passou a ser Campo Santo da Igreja de São Francisco de Paula, e hoje é conhecida como Largo de São Francisco de Paula. A igreja ela tem um estilo arquitetônico conhecido como barroco, e internamente, né, a gente está aberto, a gente vai conseguir entrar, vocês vão perceber bem essa diferença do estilo dela para Santa Cruz dos Militares, por exemplo, né, que foi a que a gente visitou. Um outro prédio também importante, e também mais ou menos desse mesmo período, início do século XIX, é, como eu falei, o prédio da antiga Escola Politécnica. É um prédio que hoje, como eu falei, pertence ao IFIX, ao Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, da UFRJ. Vocês vão reparar também que no topo tem um frontão triangular, que também é bem característico dos prédios do estilo neoclássico, e as colunas, que lembram bastante aquelas colunas, né? Exagero de decoração, que é bem característico do barroco.
E todo esse trabalho que a gente vê, na verdade, é para o trabalho em madeira que foi pintado. Ah, tá. E como você pode afirmar que tudo isso aqui é madeira? Nas laterais, nas pontas, vocês vão ver, né, até onde a tinta já está saindo, que é realmente madeira. E toda a igreja está passando por um processo de restauração. Vocês viram, né, as mídias, os jornais, tá vendo isso. A área da capela, na área dos fundos, está sendo a primeira a ser restaurada e posteriormente vai ser essa área aqui onde nós estamos. E toda essa talha é do mestre Antônio de Pádua, que é um dos principais mestres da talha do nosso Brasil. E já a capela, na área dos fundos, é mestre Valentim. Então, né, a gente inicia com ele e fecha também Com ele. Bom, algumas das características que eu gosto de mostrar aqui na igreja. Elas eram essas aqui, na verdade. Olha que piso, possivelmente não eram essas. Esse aqui que você gosta aqui atrás, ó. A luz de vela. Mas as igrejas barrocas, elas têm uma característica. Essa igreja, né, até por ela estar hoje bem iluminada, até por causa do horário, a gente talvez não consiga ver tão bem isso. Mas a igreja barroca, uma das características é esse jogo de luzes e sombras que ela traz. Até uma ideia que a gente pensa que é nova, da iluminação indireta, na verdade é um conceito do barroco, que é, né, aquela iluminação pelos vitrais ali na parte superior, onde a iluminação é feita de forma cruzada, e não uma iluminação central. E só tem a iluminação central ali em cima. Igreja de São Francisco de Paula. Ui, eu já ia. Eu tô tão perplexa que eu já ia. Pode sair do restauro. São Francisco de Paula. A igreja lá dentro é linda. A que tá aqui atrás, linda. Engraçado que fazem a missa aqui e fazem a missa lá, ao mesmo tempo. É, mas estava fechada. Como eu já... Aí eu... Olha o piso, José. Coisa, né?